Começou, pessoal. Pronto, Franklin. Bom, é isso. Então, pessoal, boa noite, né, para quem está aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver em outro horário. Bom, é com muita alegria, né, que a gente chega nesse momento aqui de começarmos, né, oficialmente nosso curso de Teoria da Justiça. Estamos um trabalho a muitas mãos, né, um projeto que a professora Sam trouxe o germe dessa ideia né, correu muito atrás, né, para que a gente se esforçou muito para que a gente conseguisse reunir esse grupo, né, formados pela professora Júlia, pelo professor Bruno Camilotto e por mim. Então, assim, estamos realmente muito felizes em termos conseguido juntar as pessoas e realmente agradecemos muito o convite de todos e todas que vão poder falar aqui, mas especialmente para quem vai, para vocês que aceitaram o desafio de estar conosco, e a Associação Serra de Minas, né, que muito prontamente se disponibilizou para ser a host, né, para ser a casa desse evento, que tem tudo a ver com as serras, né. Bom, eu acho que nós estamos aqui para ouvir a professora Júlia, não para me ouvir, então vou passar a palavra para ela, mas não sem antes dizer que a professora Júlia Stieri Moura é professora de Filosofia da Educação, Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação, da UFPR, professora do Programa de Pós em Filosofia da mesma instituição. Ela atua na linha de pesquisa ética e filosofia política, possui graduação em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduação em Direito pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, mestrado em filosofia do Direito pelo curso de pós-graduação em Direito da UFSC, doutorado em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área de filosofia política e ética. Tem experiência na área de filosofia do direito, filosofia política, com ênfase em justiça distributiva, direitos humanos e cosmopolitismo. Atuou como pesquisadora visitante do Global Justice Program da Universidade de Yale, de 2014 a 2016, atuou como pós-doutora no Departamento de Filosofia da UFPEL, e realizou estágio de pós-doutorado como Postdoctoral Hoover Honorary Fellowship in Economical and Social Ethics, 2016-2017, na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Além de professora universitária na UFSC, Departamento de Filosofia, na Unisul FGV, e co-coordenadora do Grupo de Teorias da Justiça da ANPOF, né, dos 2 biênios. Professora, muito obrigado, prazer estar aqui com você, e você vai falar sobre um tema que muito nos interessa, né, que é o nosso bom e velho John Rawls. Oi, pessoal, obrigada. Também agradeço, né, a Associação Serra de Minas, agradeço aos meus queridos colegas, né, que cooperaram para pensar esse curso, né, a Sam Romanelli, Franklin Martins, o Bruno Camilotto. Então, é com grande alegria que eu chego, né, na primeira aula desse curso. Bom, a gente pensou, né, esse ciclo de aulas, né, num aspecto bastante introdutório e também bastante tentando demonstrar algus temas que fazem parte, né, da constelação de temas da teoria da justiça hoje. Então, também é um enorme privilégio, né, estar abrindo essa série de aulas que estão sendo pensadas, porque, enfim, a gente vai estar conseguindo ilustrar muitos dos elementos que eu acho que são fundamentais, né, no âmbito da teoria da justiça hoje. Então, foi com esse espírito que eu pensei essa aula de hoje, né? Pensei algo um pouco introdutório, mas imaginando que as pessoas que estão interessadas para pensar teorias da justiça numa sexta-feira à noite já não são pessoas assim, então, enfim, ter alguma noção, né, do caminho que foi aberto e dos principais temas e dos principais problemas que são, né, do âmbito da teoria da justiça. E eu também queria agradecer a Bárbara, tá? Porque ela tá ali, ó, me ajudando com os slides. Então, muito obrigada, Bárbara. Então, vou te pedir para passar o primeiro, por favor. Como é que eu organizei essa aula de hoje? Pensei, né, em 3 momentos. O primeiro momento, falando da vida e da obra do Rawls. A vida do Rawls é algo bastante interessante até, né, porque ele não teve muitos momentos, assim, teve momentos emocionantes,
momentos assim, digamos, de emoção algum, né? Mas não é um autor que a gente fale muito sobre passagens da vida dele para tentar entender a teoria dele. Acho que isso traz assim um grande benefício do Rawls ter tentado, de certa forma, apontar para o âmbito, né, da filosofia política, para muito um descolamento, né, de uma situação específica dele, mas sem deixar de pensar o tempo dele. Então, a gente vai falar um pouco sobre a vida e a obra. Eu estou chamando essa aula de forma um pouco no estado assim de um trabalho em que eu estou pensando ainda, né, que a gente chama de work in progress, porque então eu posso dizer que ao mesmo tempo que eu tenho como um dos objetivos aqui apontar para a contestação de alguns dos principais críticas que às vezes são feitas e foram estabelecidas no senso comum rawlsiano, né, que normalmente pessoas assim que têm um primeiro contato com o Rawls logo têm o primeiro contato com as críticas, né, a leitura dele sempre sendo lida a partir dos críticos, então eu acho que eu tenho um objetivo também de assinalar, assim, para uma interpretação que contesta alguma dessas críticas, mas também nenhum momento eu acho que a, essa leitura que eu trago aqui também não seja em conteste, né? Na verdade, eu estou ainda testando um pouco essa interpretação, então estou aproveitando aqui esse espaço para falar um pouco sobre isso. Então, assim, a gente vai falar sobre a vida e a obra. Depois, o segundo momento, eu estou chamando da casa que o Jack construiu. E nesse segundo momento, vou falar da redistribuição, da reciprocidade e da reconciliação como elementos estruturantes da teoria rawlsiana. Então, qual que foi o meu objetivo, né? A gente não só olhar, né, dentro da teoria, né, nos princípios específicos, mesmo porque para uma aula introdutória, inicial, né, abrindo, né, todos esses princípios específicos que vão aparecer nas próximas aulas, os debates de justiça distributiva, o debate de razão pública, o debate de justiça global, todos eles estão aí, né, na série de aulas que estão pensadas. Então, a minha ideia aqui foi mais pensar, assim, o espírito da obra, né, o espírito isso que eu estou chamando de elementos que são estruturantes da teoria rawlsiana, dessa casa que o Jack construiu. Depois, um terceiro momento, que eu chamei de presente e futuro, é falar um pouco sobre isso, sobre o estado da arte e as possibilidades que a gente está percebendo, né, no campo teórico, as possibilidades que o arcabouço teórico e a análise da teoria da justiça como equidade possibilita para a gente pensar as questões de justiça do nosso tempo. Então tá, Bárbara, obrigada. Vamos lá. Bom, só a questão da vida e da obra, né? A gente tem ali, essa daqui é uma estrutura muito que coloca ali, eu acho que os principais textos do Rawls, né? A gente está sempre, quem trabalha com Rawls está sempre se mobilizando, está sempre trabalhando nessa estrutura. Então, assim, né, a gente tem ali, né, o Rawls abrindo, né, enfim, aquilo que é, como está em qualquer manual, né, o autor que é o marco teórico principal da justiça social, que em 1971, né, escreve a teoria da justiça, e que, enfim, como está escrito, né, o próprio Nozick, né, que era o colega do Rawls, enfim, menciona, né, no Anarquia, Estado e Utopia, que teóricos devem, né, trabalhar no âmbito da teoria do Rawls ou justificar porque não o fazem. Com isso, né, o Rawls ele trouxe uma perspectiva de uma reinterpretação de uma tradição contratualista, uma perspectiva alternativa, né, ao utilitarismo e algo que realmente inspirou gerações, né, para colocar, né, no âmbito da filosofia política, questões de possibilidades, né, de justiça social, justiça distributiva, que são os... Então, eu botei justiça social ali,
mas para pensar que foi o Thomas Pogge, que foi um leitor, um aluno e depois um intérprete crítico do Rawls. Vou mencionar ele depois com mais cuidado, mas ele, por exemplo, ele vai falar que a partir do Rawls que a gente começa a falar no âmbito da filosofia política da justiça social, tal como ela passa a ser pensada, né, contemporaneamente. Bom, depois, né, são esse trio, essa estrutura teórica que é feita por esses três textos principais: o Liberalismo Político, publicado em 93. Ali o Rawls, depois a gente vai falar sobre isso, vou falar com um pouco mais calma, mas já é um texto que coloca, né, outras questões, então tem um tensionamento grande na teoria do John Rawls sobre se haveria um primeiro e um segundo Rawls, se o primeiro Rawls foi muito, né, um autor da justiça distributiva, e se o segundo Rawls, então, teria aberto mão de alguns dos ideais igualitários. Então, teve bastante debate à época sobre isso. Provavelmente quem está começando agora a estudar vai perceber, né, que tem uma questão bastante crítica justamente, né, do princípio, famoso princípio da diferença não ter migrado, né, com o estatuto ali de um elemento de constitucional no âmbito do liberalismo político. Mas só para falar que são outro grupo de problemas, né? E uma outra forma de interpretação também, porque, enfim, a gente pode ter autores, né, como Brian Barry, que vai falar que nada que o Rawls escreveu depois da teoria da justiça ele leria, porque, bom, acho que ele foi um dos autores talvez mais críticos, né, do Rawls. Mas, enfim, a gente tem esse grupo de problemas e grupo de temas que vão surgir de cada momento da teoria. Então, para esse projeto inicial da gente fazer essas aulas, eu fiquei pensando, né, qualquer lugar que eu entre de forma introdutória, eu vou entrar de forma bastante parcial, como, enfim, será qualquer aula, né? Mas assim, eu acho que ia ficar algo que vocês, provavelmente, até eu sei que a Serra de Minas já fez outros eventos trabalhando o direito dos povos, eu mesma já fui convidada outra vez só para falar do direito dos povos, então eu quis trazer realmente esses elementos que são possíveis de serem lidos e percebidos, interpretados ao longo de todas as obras, né? A gente pode ver com mais ou com menos ênfase, mas que eu estou chamando por hora de elementos estruturantes da teoria. Deixa eu pegar aqui um pouco de água. Volta ali um pouquinho, Bárbara, ainda estou. Só para apontar aqui, né, um outro texto que é bastante importante e que tem mobilizado muito a atual literatura rawlsiana é o Justiça como Equidade, uma reformulação, que o Rawls acaba buscando, né, isso, uma reformulação de ideias que ele achou que não estavam claras ou que tinham que realmente ser modificadas. Coloquei até ali, né, o data da sua morte, para a gente ver, assim, que o fôlego, né, o Rawls realmente ele teve um comprometimento muito grande em ter esse trabalho de esclarecimento, né, foi muito ajudado ali pela esposa dele também, que fazia esse apoio. E os collected papers e essas lectures, então isso é o que nós temos, assim, para tentar entender, assim, como que o Rawls entendia tanto a tradição da filosofia política quanto a história da filosofia moral. Então são todos textos, assim, que a gente também pode se perguntar, né, mas eles são coerentes entre eles, né, principalmente os textos teóricos dele? O Rawls, assim, ele se posicionava de modo a dizer que qualquer incoerência que fosse vista, né, e as incoerências que fossem vistas, deveriam ser solucionadas tentando trazer essa coerência, né? Então eu vejo por esse lado também, eu penso nessa questão dos princípios, não os princípios de justiça que ele estabelece, né, em uma teoria da justiça, mas esses princípios estruturantes, tá? Bárbara, por favor. Bom, a sua vida, então, como eu disse, são poucos importantes momentos que nós temos acesso.
O Rawls, ele escreve uma curta e uma não publicada autobiografia no final da sua vida chamada Just Jack. E aí esse Just Jack é essa brincadeira, né, do Jack, o justo. Dizem que ele era uma pessoa muito bem-humorada, né, mas também somente Jekyll, né, algo assim. E essa biografia, ela traz alguns elementos interessantes também, né, para trazer para reflexão, né. Bom, a gente tem fatos conhecidos, né, que o Rawls coloca, como a perda de 2 irmãos na infância e seu alistamento em 1944, né, na Segunda Guerra Mundial, fato que mudou sua percepção sobre o mal e a justiça, além da sua visão religiosa. Então, assim, esses são fatos que geralmente são, enfim, notórios, né? Assim, o Rawls, quando ele vai falar sobre a ideia, né, do direito dos povos, e a ideia de mal que ele tem, ele vai falar bastante sobre essa experiência que ele teve da guerra. Pode passar, Bárbara, por favor? Só que aí tem um caso ali que eu achei interessante que para trazer aqui, que é assim, ali ainda na juventude, o Rawls ele quis fazer ele fez a formação dele em Princeton, né? Então ele queria fazer uma viagem ali de veleiro, algo assim. E ele pediu, né, para a família dele falou que não tinha condição, e ele foi trabalhar para tentar pagar essa viagem. E ele começou, então, trabalhou numa fábrica de donuts, e ele teve uma experiência, então eu achei interessante, porque isso está nessa autobiografia, com essa pessoa, esse trabalhador, que fazia a mistura da massa, chamado Ernie, e ele operava uma máquina de misturar massa, e isso afetou, então o Rawls fala, acho que isso aí me afetou de algum modo, porque esse homem que trabalhava já há 18 anos nessa fábrica, ele era gentil e atencioso, e e ele fala, ó, comecei a me sentir mal com a situação dele, né, vendo essa falta de perspectiva, falta de possibilidade de saída dessa situação. E ele disse, muitas vezes eu sinto que meus dias nessa fábrica, a decência e o estoicismo de Ernie tiveram um efeito permanente sobre mim. Será que estas experiências me influenciaram na proposta do princípio da diferença muitos anos depois? Acho que não, mas não tem como saber. O Alexandre Lefebvre, que é inclusive de onde eu tirei essa história, tá, do Ernie, sustenta que é possível que o conceito ponte que o Rawls usa para reconciliar, então, a tradição do estado de bem-estar social europeu com a concepção de liberdade estadunidense, de liberdade pessoal, é justamente a ideia de fairness. É nessa percepção, pode passar, Bárbara, por favor? É essa percepção, justamente, né, então, que pode ser entendida como aquilo que falta quando um jovem universitário privilegiado pode optar por desistir de um emprego enquanto um trabalhador como Ernie não pode. Então, de algum modo, assim, essa experiência parece que foi importante também, né? O Rawls vai dizer que acabou ficando com ele em algum lugar, mas, de todo modo, só realmente, como eu disse, falando, achei curioso que ele apontou esse elemento, e para a gente, então, já introduzir, né, a ideia desses princípios, então, para que, digamos, foram o aspecto talvez mais revolucionário desse primeiro momento da, da obra rawlsiana, né? Quando ele apresenta ali numa teoria da justiça, que ele vai apresentar, então, essa proposta, né, que considera que nessa retomada do contratualismo, a gente consegue pensar, né, acordar, chegar ao acordo que temos, né, dois princípios, estes princípios de justiça regulando a estrutura básica da sociedade, ou seja, as principais instituições da sociedade. Bom, esses princípios, provavelmente, a maior parte das pessoas aqui já ouviu em algum lugar, né?
Mas eu vou só trazer aqui, inclusive, a versão que está na reformulação. Para quem, né? Aí a gente não ainda leu, enfim, para a gente conseguir saber exatamente do que está se tratando. Então, no primeiro princípio, o Rawls vai falar que cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente adequado de liberdades básicas iguais, que seja compatível com o mesmo esquema de liberdade para todos. Então, aqui a gente é considerado, né, como o princípio de liberdade igual. No segundo princípio, as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições. Primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos, em condições de igualdade equitativa de oportunidades. E, em segundo lugar, tem de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade, princípio da diferença. Então, enfim, né, reapresentando, né, o princípio da diferença. Mas para colocar, então, que desse ponto aqui, a gente já tem, assim, um grupo de questões que vão surgir na literatura, né? Primeiro, justamente, né, discutir qual é o melhor princípio, questões de métrica e questões de critério de justiça distributiva. Tem toda uma discussão também, né, sobre o que seria essa igualdade de oportunidades, mas, de todo modo, é uma literatura que a gente pode pensar, né, que nesse primeiro momento, uma literatura rawlsiana, no sentido, assim, os herdeiros de Rawls, as pessoas que estavam dialogando e dando continuidade ali, pensando, né, novas propostas de justiça distributiva. Estou até aqui olhando que eu tenho um livro aqui que acho que faz parte aí da biblioteca de quase todo mundo que trabalha com esse tema, que é chamado A Short History of Distributive Justice, do Samuel Flashaker. Ele foi traduzido para o português, inclusive, e nele ele comenta, né, como que a partir de Rawls, depois o Sen e a Nussbaum, que eu sei que a gente vai tratar aqui, começam a pensar outras métricas e outros critérios ali de justiça distributiva. A métrica rawlsiana, né, qual que é a métrica rawlsiana? O que tá, né, o que a gente pode falar ela vai ser bastante criticada depois, por teóricos, né, que vão falar que o Rawls, ele é ávido só pelos recursos, né, que acaba sendo uma teoria de justiça distributiva muito focada, né, nos recursos, e por esse motivo vão vir, né, uma série de outras ali, outras concepções, outras bens, né, que podem também ser distribuídos. Mas, de todo modo, para colocar que teve, assim, esse foi um dos pontos que mobilizou grande parte da literatura após a publicação ali da TJ. Juntamente com isso, também teve, assim, uma outra literatura mais crítica no sentido não aos princípios, mas crítica ao projeto. E talvez essa literatura é a literatura que fez mais barulho, né? A famosa crítica comunitária, que estabelece que... Tem um cachorro aqui, tá? Então, espero que não esteja vindo mais o som dele do que o meu. Mas esse segundo momento, que vai apontar para uma crítica comunitária, ou seja, falar que o tipo de sujeito, né, que o Rawls está estabelecendo na teoria dele é um sujeito desencarnado, são pessoas que não têm vínculos sociais, que têm que não dariam conta, então, né, dessa sociabilidade, né, enfim, não são mobilizados até, né, por esse âmbito da sociedade. Então, depois eu vou falar um pouco dessa crítica, tentar demonstrar aqui por que pensar o Rawls a partir desses elementos, assim, ajudam a gente a entender por que essa crítica, então, do sujeito desencarnado, que fez, assim, uma crítica sandeliana, mas que fez bastante... teve uma consequência bastante grande, né, intérpretes críticos, não pode ser contestada. Mas ainda na ideia da justiça distributiva,
a gente pode pensar a própria ideia da igualdade liberal que surge aqui. E o Rawls vai falar na Justiça como Equidade, uma reformulação, que, e aqui eu trouxe também para trazer uma nova já para apontar, né? Espero que apareça nas próximas aulas, eu acho que vai aparecer, mas uma crítica que o Rawls fez mesmo, assim, a concentração excessiva de renda, então, assim, ele coloca isso claramente na Justiça como Equidade, uma reformulação, que é um sistema de mercado que ajuste as tendências de longo prazo das forças econômicas, a fim de impedir, ele vai dizer que é preciso impor, né, exigências que impeçam a concentração excessiva de propriedade de riqueza, sobretudo aquela que leve à dominação política. A sociedade também tem de estabelecer, entre outras coisas, oportunidades iguais de educação, independentemente da renda familiar. Então, esse princípio da igualdade liberal, ele também vai ter, ele vai ter uma consequência, ele vai trazer uma demanda bastante robusta para limitar a dominação política, né? E isso é um outro elemento estruturante que hoje já se compreende, alguns intérpretes já compreendem que a teoria da justiça busca, né? Que é realmente evitar a dominação política. Então, assim, tem uma crítica, né, que o Rawls não estaria muito conectado, né, com essas questões do mercado, ou enfim. Então, posteriormente, a gente já viu que ele mesmo colocou no Justiça como Equidade uma reformulação, a incompatibilidade da teoria da justiça, inclusive com o capitalismo. Então, então são outras possibilidades que surgem a partir dessa discussão dos princípios, tá? Então, a gente tem, assim, esse primeiro momento, né, um momento de discussão, primeiro momento que a gente pode pensar, que até hoje, né, continua, mas que colocou o tipo de princípios que dariam conta das demandas de justiça distributiva. E aqui depois eu coloquei, né, nessa questão para pensar o escopo das teorias da justiça, eu trouxe também outros elementos para a gente pensar a teoria do Rawls dentro de elementos da própria das teorias. Então, usando aqui a análise do Brian Barry, que é assim, a gente pode falar que uma teoria da justiça, ela pode falar de motivação, né? Ela pode falar das regras da justiça e ela pode falar a relação entre os dois. Muito do que se discutiu, então, até agora, do que eu estava falando até agora, trata das regras da justiça e dos critérios. Pouco se fala não, eu diria que é um novo movimento hoje, tem bastante literatura apontando para esse lugar, da questão da motivação, do comportamento, né, e nisso, né, o foco agencial e o foco institucional, qual que seria, como mobilizar, tem a ver, né, com a ideia de uma psicologia moral também, e a relação entre os dois, ou seja, como é que eu posso pensar, a partir desses critérios, desses princípios de justiça, a possibilidade como é que ele vai se relacionar com a agência, né, com as pessoas agirem a partir desses princípios. Então, eu achei interessante, justamente para mostrar o quanto que tem ainda para ser pensado, né? Eu acho que é uma teoria, se a gente for pensar em marcos teóricos, em clássicos da literatura, da filosofia, a gente pode pensar que ela está ainda na sua infância, né? A gente ainda vai ter muitos elementos para serem atualizados ou explorados ou para ser pensados, né? Então eu trago aqui justamente essa ideia do comportamento justo ou de pensar justamente essa relação. Inclusive, dessa terceira questão, da relação entre os dois, o Rawls traz o exemplo do argumento da congruência, que é um argumento que é muito interessante, que vai aparecer na terceira parte da teoria da justiça, que é um argumento
pensou que fosse o mais inédito, né, que seria que faria mais, traria mais discussões à época, e ele foi considerado, assim, foi pouco considerado, foi muito criticado, né, justamente por ele ser algo até mais complicado por lidar justamente com essa questão da agência, né. É, o Brian Barry, por exemplo, considerou esse argumento um erro. Ele fala o seguinte, havia uma capacidade, tá, e aí por quê? Porque ele vai propor, né, justamente que a partir do senso de justiça, que você consegue se relacionar, ele se relaciona, né, essa capacidade para o senso de justiça está relacionada com a possibilidade da gente agir a partir dos princípios de justiça, isso aí, enfim, tem bastante discussão sobre isso, mas de todo modo, só para falar que é um outro lugar que está em aberto aí para quem quiser estudar Rawls e que tem são elementos bastante interessantes, ainda não explorados, né, ainda não debatidos com devido cuidado na literatura. Bom, falando então dessa casa, né, eu gosto desse termo, da casa que o Jack construiu, porque, enfim, Jack, né, é o nome como ele era considerado ali entre as pessoas próximas, e eu gosto de pensar nesses termos da casa, né, lembrando que ah, essa. Porque fiquei pensando, outro dia eu estava escutando assim, um debate sobre liberalismo, né? Isso é muito importante também. Acho que eu não falei essa palavra até agora, o liberalismo, mas enfim, né? Claramente o Rawls é um autor liberal, e eu acho que isso também é liberalismo político, e isso também eu acho que é um dos elementos da teoria dele que ainda pode ser. é, explicitado de forma mais interessante, né? Porque é um tipo de liberalismo, liberalismo político, que ele vai se conectar justamente com essa possibilidade, essa perspectiva, né, de ser até emancipatório mesmo, a partir do momento que ele trata a questão da redistribuição, que ele trata a possibilidade, né, de reciprocidade. Então, assim, e eu então, essa questão da casa, eu escutei um teórico, até o Lefebvre, mas falando como um outro teórico, falando assim, o liberalismo também é um pouco como uma casa, né? Só que o que vai depender onde é que como é que você vai organizar essa casa, né? Como é que ela vai estar mais aberta? Ela vai estar aberta para quantas pessoas? Ou ela vai ser uma casa mais fechada? Onde é que você vai colocar determinados princípios, determinadas ideias dentro dessa casa? Então, essa ideia dessa casa aí, eu gosto de andar com ela. Mas vamos pensar nessa casa que o Jack construiu, então. E eu penso nessa ideia desses elementos estruturantes. E eu confesso aqui que eu não estou, assim, plenamente convencida é, é, es- desses três. Eu diria que a reciprocidade talvez seja o termo que eu acho que realmente eu consigo textualmente verificar na teoria do Rawls, praticamente em todos os momentos da teoria. Mas é interessante pensar nisso, né? Então, essa é a proposta que eu vou colocar agora. Algo importante, só volta um pouquinho, é que o seguinte, todas as ideias que o Rawls está trazendo aqui, que eu trago, enfim, são ideias que o Rawls ele se entende como um intérprete da tradição, da história do pensamento. Então, ele também nunca se viu muito trazendo algo de muito original nesse sentido. Então, tanto reciprocidade, quanto redistribuição, quanto reconciliação, são conceitos que voltam para determinadas escolas filosóficas, e o Rawls, ele, de forma muito interessante, apesar de ele se filiar a determinados teóricos, né, Kant, por vezes, ele não, a gente realmente, é super interessante perceber. Então, eu vou trazer aqui a ideia da reconciliação, por exemplo. Eu gosto de falar muito dessa ideia porque vai falar do viés hegeliano da teoria do Rawls, né? Não hegeliano, então ele nunca
ele nunca entendeu os textos clássicos como textos que não pudessem oferecer algo para essa reinterpretação da teoria que ele está propondo, né? Então, assim, então, tendo dito isso, vamos para frente. Vou falar inicialmente sobre a reconciliação, então, como um dos papéis da filosofia política. Bom, com relação ao conceito filosófico de reconciliação, o Rawls entende que isso aí é um termo que vai da ideia de estar em casa no mundo social. Essa ideia, estar em casa, surge tanto da alienação quanto da reconciliação. De não, né? O sentimento de não pertencimento nesse mundo, que é o nosso, é conectado ao sentimento de se desejar estar presente nesse mundo. Esse estar em casa no mundo social tem um elemento subjetivo, mas condições objetivas também. E o que é esse estar em casa no mundo social? Nessa interpretação, trata-se da possibilidade de realização como indivíduos e como membros sociais. Bom, o Rawls ele não entende que ele entende que é uma das tarefas da filosofia política, né? A tarefa primeiro é a orientação, depois ele vai falar da reconciliação. Então, eu acho interessante trazer esse conceito da reconciliação e tentar entender as demandas que esse conceito coloca para nós, né? No ONU aqui, agora, nós, membros sociais e indivíduos. E isso também vai trazer o quê? Essa ideia dessa percepção do enraizamento social que o Rawls apresenta em toda a teoria dele, né? Em nenhum momento ele vai falar que o indivíduo vai conseguir se realizar fora da sua estrutura social, fora dos seus laços sociais, fora do seu pertencimento social. Então, eu gosto bastante dessa autora, Sybil Schwarzenbach, espero que seja assim que fale o nome dela, mas ela vai aproximar o Rawls do pensamento hegeliano, e eu não trago isso para só apontar para uma dimensão que é pouco explorada, né, dos clássicos na teoria de Rawls, mas sim para tentar mostrar, ela tem esse texto, então, que chama Rawls, Hegel e Communitarianism, que ela vai falar justamente de que forma, desde a teoria da justiça, tem elementos comunitários na teoria. Então, um deles é o quê? A ideia é que o papel da filosofia política é o de reconciliação. Num segundo momento, também, né? Também, igualmente, que o tipo de concepção de pessoa que a teoria propõe e a relação do Estado com a comunidade. Bárbara, por favor. Esse papel, Rawls define como possível a partir do construtivismo político como método do equilíbrio reflexivo e o conteúdo dos princípios da cultura pública. Esse papel da reconciliação, né? A Schwarzenbach, ela sustenta que Rawls e Hegel têm um viés socrático quando a gente sistematiza aquilo que sempre temos feito, que é o quê? Teorizar sobre nós mesmos e os valores da nossa sociedade. A filosofia moral em Rawls teria, então, um alinhamento socrático, pois possibilita que alteremos a concepção de nós mesmos quando os princípios que embasam as nossas vidas são trazidos à luz. Isso é interessante porque aponta não só para também uma outra leitura comum que é feita, né, da teoria, e não é errada, né, que é uma teoria institucional, então que ela pensa os princípios no foco institucional. Mas quando a gente fala nisso, a gente perde de vista que ela também traz demandas individuais. Ela não coloca todo o foco dela na agência, mas ela não desconsidera a nossa possibilidade, né, de transformação, uma alteração de concepção de nós mesmos quando a gente consegue ter uma clareza dos princípios que embasam as nossas vidas ou as nossas instituições. E isso aqui vai ter também um outro elemento que eu tenho pensado bastante hoje, né, hoje em dia, atualmente,
da teoria do Rawls como uma teoria que ela não é, então isso aqui é baseada em direitos, né? Ela é uma teoria baseada numa certa concepção de nós mesmos. Se essa concepção de nós mesmos, na teoria da justiça, era uma concepção extremamente idealizada, de um sujeito que vai conseguir uma congruência entre o senso de justiça e os princípios da justiça, e isso o Rawls considerava irrealista, né? No segundo momento, ela continua sendo uma teoria que ela é baseada numa concepção também. Só que é e tem um elemento ideal nessa concepção, uma concepção ideal de cidadão, de cidadania, uma concepção política, né? Então, é nesse lugar que ela vai possibilitar uma esfera de refletir sobre o sujeito também, o sujeito que está sendo educado, né, nessas instituições, justas ou injustas, de como que acontece essa socialização e quais as consequências disso para uma teoria da justiça. Tá. Bom, aproveitando só essa discussão da Sibyl, né, Schwarzenbach, a gente pode falar mais algumas aproximações, mas assim, só para colocar, né, que o Rawls vai chamar de poderes morais é o senso de justiça, a razoabilidade, a capacidade de formar, revisar e racionalmente buscar uma concepção de bem. E ali ela coloca que em Hegel isso aparece como autodeterminação e consciência de si. De todo modo, os dois apontam para condições mínimas de fundo que são necessárias para a expressão dos poderes da personalidade moral. Então, em Rawls, o foco nos bens primários, né, eu estou acompanhando aqui a Sibyl, mas estou acompanhando porque, enfim, considero bastante relevante isso que ela fala. O foco nesses bens primários, eles tratam da própria condição de possibilidade de participar da união social. A gente, então, pode passar, Bárbara, por favor. E o que é essa ideia da união social, né? A gente vai ter a ideia de que temos fins compartilhados, a nossa natureza humana é fundamentalmente social, a gente busca, né, tem que ter participação em atividades comuns, um acordo com esquema que acarrete, né, em bens que se complementam. Nesse sentido, o papel do Estado é educar e articular esses interesses compartilhados dos cidadãos. Então, a Sibyl, ela aproxima, né, esse lugar do Rawls de tentar de entender o papel social na concepção rawlsiana. E esse aspecto da socialização está em outros lugares também. E eu trouxe aqui um texto que eu gosto bastante do John Mandel, que é What's Left of Liberalism, que é um texto muito interessante se a gente for parar para olhar essas brincadeiras que eles fazem com a língua, né? Que é assim, what's left, o que sobra do liberalismo e o que está à esquerda do liberalismo, né? Como que o liberalismo se situa no campo progressista, que é a forma como eu vejo, né, o liberalismo rawlsiano. O Mandel, até nesse livro, o qual eu indico, assim, nesse momento introdutório, para quem, né, tiver essa possibilidade de, infelizmente, não está traduzido, ele até começa falando que ele já pensava, nunca pensou em ler Rawls, porque era mais um liberal, que ele era de uma família super de esquerda, e que daí ele começou a ler e ele falou assim, nossa, mas eu não estou enxergando essa pessoa, assim, nessas páginas, né? Então, eu acho que fica bem próximo com o que a gente vê, né, o senso comum de Rawls hoje. Mas eu trouxe aqui um trecho dele que eu acho interessante, que é o seguinte. Ele fala quando Rawls, na American Philosophical Association ali, ele coloca o seguinte: o tipo de pessoa que nós somos está moldado por como nós pensamos em nós mesmos, e isto está influenciado pelas normas, pelas formas sociais, né, sob as quais nós vivemos. Isso ocorre na família,
mas também na estrutura básica da sociedade, incluindo as instituições políticas e econômicas que fazem com que a gente molde a nossa autoconcepção de nós mesmos. Então, essa teoria que tem foco institucional, a gente tem, apesar de ter esse deslocamento das condutas individuais, não é uma teoria, e quando eu digo aqui, eu só vou fazer um recuo breve. Por que que eu estou falando isso, né? Porque no âmbito da justiça global, pelo menos, justiça distributiva global, se a gente for ver, por exemplo, uma proposta como a do Peter Singer, frente a uma proposta como a do Thomas Pogge, e ainda os dois se consideram, de certa forma, até complementares, nos debates posteriores que eles tiveram. E por que isso? Porque o Peter Singer, bom, utilitarista, mas ele vai colocar, né, ele tem uma teoria focada nos agentes, né, nas pessoas, enquanto, então, os debates da época apontam muito para esse lugar, né, da gente e da instituição. O que eu quero tentar demonstrar aqui, demonstrar não, mas assim, compartilhar, é que essas possibilidades, né, o fato de uma teoria ter um foco institucional não vai excluir esse âmbito, né, das responsabilidades individuais, justamente porque o foco institucional vai possibilitar um processo educacional que viabilize que aqueles princípios se realizem ou não. E essa ideia de que as instituições são educadoras também é Rawls falando com outro teórico que inspirava ele, que era o Rousseau, né? Tem bastante texto, enfim, tem algumas pessoas hoje que estão olhando, né, os elementos não só explícitos da teoria do Rawls, que ele vai falar, que ele é inspirado por Rousseau, mas outros elementos, como esse, por exemplo, né, de pensar que as instituições são educacionais. Então, até por esse aspecto, né, da educação que eu olho, pensar, então, o aspecto da educação de ponta a ponta, né? E, claro, que tem que falar que a família é um outro elemento para quem quer estudar Rawls aí, porque é um tópico que teve estudo, mas que ainda demanda mais, né? Pensar como é que funciona a família na estrutura básica da sociedade. Obrigada, Bárbara. Bom, o Rawls, ele trata isso aí foi sobre essa possibilidade, né, da reconciliação. Na reciprocidade, o Rawls, ele vai falar que ao longo da sua obra, o que eu acho interessante é que se a gente pegar ali nos Collected Papers, vai perceber que tem um texto de 71 chamado Justice as Reciprocity. Então, ali o Rawls já começa a apresentar o que aproxima, como que a reciprocidade ela é um elemento que pode ser confundido com a justiça, depois ele começa a tentar demonstrar de que forma que tem características que se diferenciam, mas passa até para a razão pública ali no liberalismo político, onde o Rawls vai falar que a razão pública é a expressão do critério de reciprocidade. Então, é algo que realmente causa uma leitura mais atenta, né, no mínimo. Essa leitura, como eu disse aqui, que eu estou propondo, que eu estou pensando, alinha-se a uma ideia de que a teoria do Rawls, ela é, como eu já falei, ela é conception-based, ela não é rights-based, ou seja, ela não é baseada em simplesmente ver quais direitos que vão decorrer desses princípios, né? E isso é importante porque, se a gente for seguir a leitura do Whiteman, eu queria até, inclusive, dizer essa ideia ficou na minha cabeça graças a Serra de Minas, que trouxe o Whiteman, e foi a primeira vez que eu escutei ele falar aqui que a diferença, né, entre uma visão libertária, um libertarismo de direita hoje, né, que trata com hostilidade os pares, né, hostilidade os co-cidadãos, que colocam os co-cidadãos numa chave de hostilidade mútua, e a diferença de uma teoria como essa, com uma teoria como do liberalismo político rawlsiano, é justamente a capacidade de reciprocar, de se escutar, de conseguir entender que até uma pessoa
diferente e totalmente contrário ao que você pensa, demanda esse tipo de postura, de posicionamento. Então, enfim, agradeço ao Whiteman e a Serras por essa pulga que está comigo desde então. Mas por que eu acho interessante? Porque além do Whiteman ter dito isso aqui, ele escreveu também no livro dele, Why Political Liberalism, que ele vai dizer o seguinte: primeira questão é que por que o Rawls passou da teoria da justiça por liberalismo político? Teria que fazer toda uma outra aula para falar sobre isso, mas uma das questões que o Whiteman fala para gente é que o Rawls, ele o que ele vai dizer da public basis, assim, como que ficou a crítica, né? Ficou a crítica de que a posição original não era necessária, poderia ser dispensada, porque o que interessava eram os direitos que decorriam dela, então você não precisaria, então, entrar nessa debate do contrato social. Então, o Dworkin, né, já coloca a teoria do Rawls como rights-based, uma teoria baseada em direitos. E assim, até eu vi que a Raquel está aqui, botei ela aqui no meu slide, porque de fato é ela que está me ajudando a pensar isso. O Whiteman, ele não inova quando ele diz que o Rawls é conception-based, pois o Rawls mesmo diz isso, né, que a justiça como equidade é uma teoria baseada numa concepção. E o que o Whiteman faz é levar a sério essa definição e o que ela implica para a teoria. Então, assim, o que é levar a sério que isso é uma teoria baseada numa certa concepção de nós mesmos? Eu mesma, claro, é uma ideia difícil, mas eu penso que ela ajuda a ser pensada a partir dos limites das teorias que são baseadas em direito, rights-based. Por quê? Uma certa insuficiência, às vezes, que a gente vê quando se pensa só a partir desse ponto, né? Essa interpretação, ela não consegue demonstrar, por exemplo, ela não consegue dar conta da mutualidade que um lugar situacional, que o Rawls pede para que a gente fique não só na posição original, porque a posição original a gente pode entrar nessa posição original e deve entrar a qualquer momento, a gente pode entrar para pensar questões intergeracionais, para pensar questões ambientais. Então, não é algo que entra ali na teoria para pensar os princípios e depois sai, né? E a posição original, ela traz essa ideia de mutualidade para as partes na teoria. Enfim, eu acho que é uma intuição que eu ainda vou ter que desenvolver um pouco mais, mas eu considero ela promissora quando a gente pensa assim, a apatia que se coloca frente a propostas unicamente de se pensar mais e mais direitos para dar conta dos princípios de justiça que a gente considera que deem conta, né, dessa ideia de que nós somos livres e iguais, estamos em reciprocidade. Então, eu acho que traz uma outra camada, não que ela dispense, mas ela traz uma outra camada, né? Quando eu dou aula de direitos humanos, por exemplo, e meus alunos falam, esses direitos, eles são... Mas eu falei assim, vamos pensar como que esses direitos refletem ou não uma certa concepção que nós temos de nós mesmos e da nossa sociedade, porque ainda que que sejam considerados por muitos ineficazes, é possível que nesse lugar de uma certa concepção de nós mesmos e da nossa sociedade, possibilidades, ainda que longe de acontecer, eu acho que ainda tem um efeito mobilizador, né? Então, mas é esse caminho que eu pretendo seguir aí no futuro, tentar estudar um pouco mais isso. A reciprocidade, ela vai, então, expressar esse aspecto relacional da teoria. Nesse sentido, os deveres da justiça distributiva. Tá. Então, aqui eu estou trazendo também uma leitura recente minha, que esses deveres de justiça distributiva, eles não se fundamentam no dever de reciprocar benefícios recebidos, e sim são limitados pelo cumprimento dos mesmos por parte de quem pode reciprocar. O objetivo desses deveres de justiça distributiva são, nessa leitura,
pode ser o de construir um tipo de relacionamento valoroso. Por isso que eu coloquei reciprocidade junto com redistribuição. A redistribuição, ela vem, um dos objetivos pode ser lido por essa chave como você estabelecer um relacionamento que expresse uma concepção, um comprometimento de nós como pessoas livres e iguais. Então, isso é uma outra leitura, né, dos deveres de justiça distributiva a partir dessa chave da reciprocidade. Bárbara, por favor. Bom, tem um grande debate sobre reciprocidade em Rawls, não é nem um pouco um termo com consenso, né? Tem a Nussbaum e o Berry, por exemplo, que eles trazem uma perspectiva, vão dizer que isso é uma perspectiva na ideia de vantagem mútua, que é algo excludente, que não considera as pessoas que podem, por não considerar, né, as pessoas que não podem contribuir, que haveria exclusões como estrangeiros, pessoas com deficiência para participar. Nesse sentido, seria uma reciprocidade autointeressada. Uma forma de trazer uma resposta para essa crítica seria pensar essa ideia de uma reciprocidade equitativa, onde alguns deveres de justiça, especialmente deveres igualitários de justiça distributiva, expressam essa condição de reciprocidade com esse objetivo, né, de estabelecer esse tipo de relação. Então, são duas leituras que, enfim, uma leitura mais crítica, uma leitura que busca tentar demonstrar que a reciprocidade equitativa vai conseguir responder a essa crítica da reciprocidade interessada. Bárbara, por favor. Claro que esse tipo de ideia já pode trazer a gente para pensar a justiça global, né? De forma crítica, no sentido da uma crítica não à justiça global, mas a ausência de um princípio igualitário internacional, que é uma grande crítica que foi feita ao Rawls, porque ele, né, não vai, vocês vão ver aí nas próximas aulas, né, então, mas o Rawls, ele não é um autor cosmopolita, ele não aplica o princípio dele igualitário no âmbito global. Então, assim, o que que dá para pensar é que qualquer então, assim, uma das possibilidades, né, de pensar a partir dessa chave da reciprocidade relacional é que qualquer tipo de interação mínima já seria suficiente para que algum tipo de princípio de justiça distributiva se aplique. Mas o que é demandado, né? Se a gente pensar esse objetivo da justiça distributiva como de construir essa relação de respeito mútuo entre iguais, esses deveres podem ser de assegurar a reciprocidade. Então, nesse sentido, a gente vê, né, a teoria do Rawls como uma teoria que ela apresenta um princípio suficientarista no âmbito global, mas ela não vai para esse lugar de um princípio mais robusto, né, como o princípio redistributivo. É importante dizer, como eu já disse, que o POG e o BITES, eles, sim, eles apoiam uma ideia de justiça distributiva internacional, cada um tentando pensar a partir da teoria do Rawls, mas com forma crítica, né? Ou com uma ideia de uma estrutura básica global, ou com um princípio de cosmopolita igualitário. Então, essa parte aqui acho que a gente, falando, né, da atualização da dimensão da justiça, eu acho que essa é uma das que mais demanda uma atualização hoje. A gente realmente vive um contexto empírico, né, elementos concretos que são totalmente diferentes, eu acho, dos vislumbrado por Rawls, assim, onde a gente está tratando de questões realmente de pensar a própria condição de possibilidade, né, de suficiência, em outros termos. Então, eu acho que é importante de atualizar a dimensão da justiça quando a gente pensa a justiça climática e quais são os deveres de justiça e deveres humanitários. No próprio encaminhamento dado por Rawls, a gente vê que tem múltiplas possibilidades de se pensar reciprocidade,
Talvez haveria, assim, da gente pensar formas mais robustas, né, qual é a condição para reciprocar, o que tem que ser feito para que alguém consiga estar, né, realmente outras pessoas em sociedades que são mais oneradas por os inúmeros problemas que decorrem, né, da justiça climática. Enfim, isso aqui estou deixando, evidentemente, como algo a se pensar. Faz parte, né, da minha agenda atual. Só volta um pouquinho, por favor, Bárbara. Do mesmo modo que se considera a razão pública, isso que eu pensei, né? Que do mesmo jeito que a razão pública pode ser pensada também como uma, um ideal da reciprocidade, né? Um exemplar, um critério da reciprocidade, talvez pensar numa razão pública global também vai demandar ela também se tornar esse critério e colocar, então, demandas muito mais igualitárias. Então, isso aqui eu acho que está para ser pensado. Por favor, Bárbara. Então, no presente, a gente tem só inúmeras questões para serem pensadas ainda, em teorias da justiça, a partir de Rawls e outros autores. O âmbito da teoria ideal, teoria não ideal, foi uma discussão bastante, ainda bastante forte, né? Enfim, há que se pensar só em teoria não ideal, qual que é a relação entre as duas. Gênero, raça e outros marcadores de injustiça, como até o Franklin, né, que vai falar sobre isso, a razão pública, o consenso e a convergência, a razão pública global, modelos econômicos. Então, só para apresentar, assim, para pautas que eu acho que ainda demandam, né, que as teorias da justiça se debrucem sobre elas no presente, que são todas bastante urgentes, e eu considero que as discussões das teorias da justiça são fundamentais tanto para o papel da orientação, ou seja, da gente pensar normativamente quais as possibilidades, e também o lugar da gente pensar as estruturas que nós já temos para conseguir avançar. Então, eu acho que são todos elementos que estão em jogo hoje, que são importantes. Bárbara, um pouquinho. Só agora trazendo uns exemplos, então, do que está sendo feito, né? Tem o Edmundson, que é um autor estadunidense, que está trabalhando a perspectiva do socialismo liberal, então, do socialismo a partir da teoria rawlsiana. Ele coloca até o Rawls como um socialista reticente. O Júlio Tomé, até eu tenho que dizer que esse slide se eu tivesse feito ele, estava um pouquinho antecipado, porque o Júlio Tomé publicou o livro dele esta semana, chamado Utopias Realizáveis. Então, é um texto, né, acho que é super importante a gente apontar aqui no Brasil para as pessoas que estão trabalhando esses temas e estão fazendo um trabalho muito interessante a partir dessa arcabouço conceitual rawlsiano, com uma aplicação prática, né, para questões de justiça. Então, o Júlio tem um livro já, recém-publicado. Outra pauta, né, do liberalismo político feminista, a gente vê, assim, tem outros temas, né, tenho aqui a San Romanelli, né, que a gente trabalha bastante, né, e que, enfim, a teórica aqui nacional para ser citada, e temos ali, posso falar da Laurie Watson, Christian Hartley, outras pessoas que estão trabalhando essa perspectiva feminista também do liberalismo político. Deixa eu ver quem mais. Questões ambientais, também, eu não sei se está desatualizado, porque o pessoal está trabalhando tanto que eu acho que o Ulisses, ele publicou, né, a tese dele, já publicou, já está, mas quando também eu citei o Ulisses pela primeira vez, ele já estava com muitos artigos interessantes, apontando para essa abordagem rawlsiana, com problemas de justiça ambiental. Ele está trazendo muitos elementos para pensar a justiça, né, a partir da perspectiva do Rawls. O Axel Gosserri, enfim, são todos textos a partir da teoria do Rawls que tratam desses temas. Acho que é só. E por último, eu sei que está pequeno para mim, eu imagino que esteja para todos, mas eu acho que obrigada, Bárbara. Aqui. No fim, é um outro tópico que, enfim, para pensar também o que esse liberalismo demanda da gente, né? O que essa possibilidade, essa concepção de justiça
demanda de uma certa concepção de nós mesmos. Eu peguei o último parágrafo. Ali é uma entrevista do Rawls, que ele está falando sobre religião, e essa entrevista é super interessante, ela está aqui no Collected Papers. E aí ele vai colocar também essa possibilidade, né, de uma agir, né, o que que é esse fair self, o que que é essa pessoa que age de forma justa, que consegue sustentar também instituições justas. E aí ele faz uma pergunta ali sobre algo como ser redimido, né, o que que tem que ser redimido na nossa forma de vida. Mas o Rawls vai dizer, olha, você apenas se apaixonar, crescer, ter filhos e todo esse resto, pode ser que a gente olhe e não é o suficiente, né? E seria interessante se a gente conseguisse fazer tudo isso com algo que valesse até mais, né? Algo que fosse worthwhile. E ele vai dizer assim que o que que a gente precisa, né, para viver essa vida que vai além, né, dessas questões mundanas e também, então acho que tem a ver com uma dessas ideias que eu quis trazer aqui, que é não só o foco institucional da teoria, mas o que que é a gente pensar na motivação moral, na nossa concepção de nós mesmos frente a uma teoria, e que isso possibilita, né? Bom, o Lefebvre, ele defende já uma outra ramo também, mas achei interessante trazê-lo aqui só para apontar, né, para essas inúmeras ramificações do pensamento rawlsiano, para trazer também essa ideia de que ele está longe de estar, assim, as suas interpretações estão longe de estarem acabadas e finalizadas, né? Tendo se tornado já um clássico, acho que a gente vai ter muitas outras discussões, acho que as teorias da justiça vai ter muito ainda a trabalhar, tá? Acho que por hoje acho que não tem mais nada aí, né, Bárbara? Acho que esse era o meu último, e agradeço, pessoal. Bom, pessoal, a gente tem um tempo para perguntas. Júlia, estamos cheios de agradecimentos e corações e aplausos. As reações mais de agradecimento e carinho. Eu vou primeiro passar a palavra para os inscritos e depois vou ler quem tiver escrito. Quem escreveu a pergunta no chat, se preferir falar em vez de escrever, pode se inscrever também, tá bom? Acho que a primeira da fila é a Tabata, e depois o Suami. Tabata, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, professora Júlia, obrigada pela aula, foi ótimo. Bom, então, eu sou pesquisadora na área de legislação, sou mestranda aí na Federal, e trabalho no Legislativo Estadual, como consultora, servidora pública. Então, o meu repertório vem daí, né? Então, eu vou perguntar a partir do que eu tenho de repertório, as dúvidas que eu tive. No legislativo, a gente percebe muito uma quebra dessa expectativa de consenso e uma busca pela incorporação do dissenso, sabe? E aí você vê que, na verdade, o que seria justo numa perspectiva da legislação não necessariamente é o consenso, mas é você conseguir incorporar grupos diferentes dentro de uma, né, para pensar uma solução de um problema público, ou para pensar em um meio de participação social, sempre nessa perspectiva do dissenso. Então, minha primeira questão é como o Rawls vê essa perspectiva de incorporação do dissenso na teoria dele. E a minha segunda tem um pouco a ver com essa, que é quando você passou aqueles princípios de justiça, você começou falando do primeiro, que é o senso de justiça. Eu entendi que ele não tendo essa visão cosmopolita, ele não vai comparar isso entre diferentes comunidades, sociedades, mas assim, dentro da própria nação, dentro da própria comunidade política,
esse senso do que é justo ou não, ele não é único, né? A gente também tem diferenças nesse ponto. E aí a gente consegue ver, por exemplo, se você pegar até um tempo atrás, um crime para defesa da honra era considerado justo, né? Então, e não apenas na parte histórica, assim, até hoje, se você pegar o que é justo, você vai ter divergências grandes dentro da sociedade, especialmente agora que nós estamos super polarizados. Então, eu quero entender, assim, nessas duas questões, como que o Rawls incorpora as diferenças na teoria dele. Muito obrigada. Júlia, eu posso fazer rodadas de 3? Tá, então, Swami. Boa noite. Meu nome é Suami, mas é culpa da minha mãe, não é culpa de ninguém. É um belo nome, é um belo nome. Muito obrigado. Eu queria primeiro parabenizar a professora Júlia por esse momento, sem dúvida. Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, da área de educação, e o Rawls ele cresceu muito como um autor a ser pesquisado na área de educação nos últimos 20 anos, muito pela questão do conceito de equidade. Eu queria fazer algumas perguntas à professora Júlia sobre... primeiro, talvez seja uma pergunta mais direta da minha área, sobre como dialogaria o conceito de equidade com de estrutura básica, por exemplo, que o Rawls traz. Quer dizer, eu acho que talvez o crescimento que ele traz, que ele teve nas ciências humanas, sobretudo na área de educação, teve muito a ver com essa percepção de que em Rawls você poderia ter a educação como um elemento, digamos, muito partícipe dessa estrutura básica e, portanto, dessas questões indispensáveis à própria condição humana. Então, isso seria uma primeira pergunta. Aí, eu saio um pouco da área de educação para fazer mais duas perguntas, tentando ser o mais objetivo possível. E eu adorei, Júlia, a sua... Eu não conhecia essa interligação, essa ligação do Rawls com o próprio Hegel, porque a crítica comunitarista a Rawls é uma crítica, entre aspas, hegeliana, né? Quer dizer, eles se colocam dentro de um aspecto hegeliano. Mas aí, saindo da educação, eu vou fazer mais duas perguntinhas. Primeiro, como é que a gente poderia pensar a dimensão rawlsiana dentro de uma reinterpretação brasileira, na medida em que me parece que em Rawls a sociedade civil é muito mais forte que o próprio Estado, né? Então, até você colocou aí o Estado como uma espécie, de fato, de mediador e conciliador, e em teoria da justiça como equidade a gente percebe muito isso. Mas numa sociedade, por exemplo, como a brasileira, onde muitas vezes o Estado é o próprio organizador de certos elementos da sociedade civil, como é que ficaria, por exemplo, essa reinterpretação, ou essa interpretação de Rawls a partir desse, digamos, contexto brasileiro, onde, diferentemente, pelo menos da sociedade estadunidense antes de Trump, né, porque agora está tudo bagunçado, mas você percebia, inclusive, no desenho político dos Estados Unidos, uma participação da sociedade civil muito maior, inclusive na pressão dos parlamentares. E aqui a gente tem o contrário. Hoje o parlamentar, para vocês terem ideia, eu estava conversando com um amigo meu, não tenho fontes precisas, mas um parlamentar ele tem mais de 68 milhões de reais para investir como ele quer do orçamento, ou seja, o Estado, enquanto... incluindo, obviamente, o parlamento e o próprio judiciário e o executivo, mas, sobretudo, no parlamento, o Estado tem um poder de decisão muito forte. E a última pergunta, para não abusar, é sobre como é que você vê... Uma vez eu escrevi um texto sobre Nancy Fraser, que é uma autora que está ali, ela é crítica a certas visões do Axel Honneth, por exemplo, mas, na minha visão, ela se aproxima demais de uma visão de Rawls, apesar de não citá-lo, pelo menos nas leituras que eu fiz dela. Como é que você vê, por exemplo, o papel do Rawls dentro hoje da própria esquerda estadunidense, ou norte-americana, como queiram, e qual é
qual o impacto dentro dos Estados Unidos que você percebe? E a Fraser, ela é uma crítica à própria forma como o Partido Democrata tem feito um debate muito mais no campo das identidades e menos no campo da redistribuição e da economia. Como é que você vê essa repercussão do Rawls hoje, sobretudo na política norte-americana, né, estadunidense? Obrigado. Júlia, você quer que eu deixe só 2 perguntas, porque vieram várias juntas, ou posso passar para o Bruno? Acho que eu vou preferir só para eu conseguir responder Tá, exatamente o que a Tabata... Suami, né? Suami. Suami. Suami falou. Suami. É... Tabata, é interessante você colocar essa questão, né? Porque e as duas estão muito conectadas, na verdade. A sua segunda já ajuda a responder a primeira. Então vamos para a segunda, né? Que você falou sobre, bom, é que talvez eu tenha passado muito rápido, né? Mas a ideia do senso de justiça, ele é muito mais um resultado do papel educacional das instituições e do nosso reconhecimento do que o princípio, o primeiro princípio é de igual liberdade, né? Então as liberdades têm que ser enfim, igualmente respeitadas, né? Mas mas isso é importante por quê? Porque se a gente for pensar nessa passagem da teoria da justiça para o liberalismo político, qual que é a questão, então? A questão realmente está no Rawls ter entendido que talvez as demandas, isso que você falou, do senso de justiça, entendidos como generalizável numa sociedade, era irrealista, que mesmo as pessoas sendo socializadas, né, e, na verdade, tem uma intuição rawlsiana que eu acho que é muito interessante, que, assim, o fato do pluralismo, ele não deve ser lamentado, o fato do pluralismo decorre de instituições livres. Quanto mais instituições livres nós temos, mais fato do pluralismo razoável nós teremos, certo? Porque lugares que não têm, essas sociedades são muito homogêneas, é porque tem um poder coercitivo muito grande atuando ali, as pessoas simplesmente não se expressam, por isso que você... Então, mas assim, o que acontece? Entendendo que o fato do pluralismo, então ele fala, por isso que a questão da reconciliação não é para a gente se lamentar, entendeu? Não é para lamentar o fato de ter doutrinas abrangentes, razoáveis, plurais, né, numa democracia. Ao contrário, a gente deveria ver isso como fato de que a gente tem instituições que ainda possibilitam, ainda que esteja longe de uma teoria ideal, mas qual é a questão? Que nesse contexto de um fato do pluralismo, o senso de justiça de fato fica... É difícil você realmente falar que as pessoas vão ter, então, fato do pluralismo junto com o senso de justiça. Então, a interpretação que eu sigo, que é a interpretação desse filósofo, intérprete, né, o Paul Whiteman, que eu citei ele algumas vezes aqui, é justamente, porque eu, enfim, até hoje foi a que eu acho que faz mais sentido, é que é o seguinte, então, já que o senso de justiça não vai conseguir operar desta forma, no fato do pluralismo, no liberalismo político, o senso de justiça ele perde um pouco a força e entra a ideia de consenso. Só que, veja bem, esse consenso sobreposto, então, ele não vem para sufocar o dissenso. Ao contrário, porque o que o Rawls busca é uma sociedade estavelmente justa. Por isso que ele não é um robesiano. Não interessa, assim, é uma sociedade justa, coercitivamente justa. E a ideia de que a gente chega a consensos numa sociedade que é estavelmente justa é que, assim, é justamente isso, é que levando-se tão a sério um dissenso razoável, se a gente leva a sério o dissenso razoável, a gente consegue apoiar que os nossos argumentos ocorram com base numa concepção política, né? No nosso conjunto político, não nas nossas doutrinas abrangentes. É isso que explica, por exemplo, só que depois o Rawls ele vai até falar que ele vai ter o proviso, né? Ele vai falar assim que a ideia de civilidade, inclusive, possibilita que, por vezes, alguns argumentos de doutrinas abrangentes entrem também. Então, assim, foi bem interessante sua questão por esse ponto que você pegou talvez o núcleo que faz o Rawls realmente mudar para o liberalismo, mudar não, né? Colocar a questão de forma diferente. Então, não sei se eu te respondi,
Mas seria isso. Ele não é. O liberalismo político, na verdade, ele é todo guinado para a ideia que uma democracia constitucional tem que ter um certo dissenso que funcione de forma cooperativa, né? Deixa eu ver, eu até estava com o texto aqui, se eu lembrar, assim, eu sempre deixo separado, mas na hora que eu quero eu não acho. Mas se eu achar depois eu vou falar, pegar ali um comentário do Ross que eu peguei Mas essa é sua resposta. Você está satisfeita? Então, sim, muito obrigada, viu? Suami, ótimas perguntas, né? Então, a equidade, ela entra também de forma estrutural, né? Então, a gente pode pensar essa estrutura básica a estrutura básica da sociedade, ela sozinha, de fato, né? Então, por isso que tem que pensar nesse primeiro núcleo teórico, né, que o Ross coloca, que é a posição original, estrutura básica da sociedade e os princípios da justiça, né? Porque só a estrutura básica da sociedade sem a posição original e sem os princípios só vão falar para a gente do escopo, né? Só que, assim, o que é interessante é que a equidade, ela não para ali, isso que eu tentei mostrar aqui, que a equidade, ela não pode simplesmente ser pensada a partir dessa reflexão dos princípios que vão refletir esse valor, e sim vão ter que ser pensada nas diversos outros elementos que estão presentes em qualquer teoria da justiça. Então, a gente pode pensar, só trazendo um exemplo, então, no contexto brasileiro, como que a gente pode pensar a dimensão rawlsiana numa dimensão brasileira? E por isso que eu tentei trazer para vocês mais o que eu estou chamando hoje de elementos estruturantes do que vamos pensar nos princípios e vamos ver quão longe que está, porque se a gente pensar, trazer alguns exemplos aqui, estava pensando a ideia que, né, desculpa se tem gente aqui de onde, de Santa Catarina, mas enfim, né, infelizmente, não é de Santa Catarina, o governador, tá, que felizmente ele não, às vezes acho que vocês devem ter ciência aí, né, da proibição que foi feita para, né, educação sexual nas escolas aqui, que até foi o STF, ele considerou inconstitucional, acho que hoje, né, derrubou. Mas, assim, só para trazer, então, o que uma teoria do Rawls pode nos falar sobre isso? Então, o primeiro ponto, assim, a gente pode parar para pensar algo que também é criticável, critica-se da teoria do Rawls, por exemplo, a família, a estrutura, às vezes as pessoas falam, mas os princípios da justiça não se aplicam à família. Isso não é verdade, porque você não pode, enfim, claro, princípios específicos, nada vai nos dizer, assim, a família, ela ocupa um lugar um pouco híbrido. Se por um lugar ela tem que respeitar, né, essa ideia central, que é a ideia de valor equitativo, de reciprocidade, de você possibilitar que uma criança vai ser educada, né? Então tem uma série de regras que a família tem que fazer, e isso o Estado que obriga a família a fazer, porque se não obrigar, não vai fazer, né? É, então, como é que a gente pode pensar? Eu acho que poderia pensar justamente a partir de determinados princípios que são estruturantes e que seriam críticos de práticas. Trouxe ali a questão de uma legislação como essa, né? Acho que o liberalismo político, pelo menos essa perspectiva, né, ele possibilita que a gente entenda, tenha uma visão de possibilidade de limites, né, a famílias, por exemplo, pensei aqui, nas doutrinas, valores familiares, por exemplo, tem uma discussão interessante a partir de Rawls sobre quais valores familiares, se é certo a gente fazer uma transmissão automática de valores familiares, e o que essa criança, então, como que essa criança tem que ser educada nas instituições do Estado. Então, tem elementos pensando o que significa preparar alguém para estar nessa posição recíproca de igualdade e liberdade, que se a gente for por esses elementos críticos, a gente consegue pensar em mudanças que se aproximem da teoria da justiça. Só que
É claro que a dimensão brasileira é isso, né? A gente são muitas camadas, né, para serem pensadas, né? Então, exatamente o quê? A crítica da educação né, tem muitas camadas assim para a gente pensar todos os nossos dilemas. E é claro que é uma teoria que ela vai se propor a pensar justamente a questão da justiça social e da possibilidade, né, dessa participação plena na cidadania. Então, eu acho que se a gente for por princípios estruturantes, é um caminho mais eficaz para fazer uma crítica do que imaginar que é uma teoria que tem que ser transposta, porque é claro que, né, não é esse o objetivo, eu acho. Mas eu acho que tem muito que a gente pode tirar de Rawls para pensar a educação. A família, dá para pensar a escola, dá para pensar, enfim. O Renan, tá? Tchau, Renan. Renan. Deixa eu pegar o terceiro ponto aqui. A Fraser. Pois é, a Fraser é uma teórica que eu gosto bastante também. Atualmente ela está trabalhando mais a questão assim do último texto que eu li dela, né, o Capitalismo Canibal, que ela aponta ali para as diversas dimensões ali da. Com relação ao Rawls, bom, com relação à esquerda dos Estados, eu acho que o Rawls ele esse é um problema problema não, é o nosso desafio grande do liberalismo, né? Porque a gente já traz o termo liberalismo para o Brasil, que é um termo que já traz um monte de conotações que não é a forma. Se a gente entra nos Estados Unidos, já que você perguntou, e fala que você é um liberal, automaticamente você vai ser situado no campo progressista e não vai ter que gastar quase todo o tempo que qualquer teórico liberal gasta no Brasil, que é ficar fazendo falas dizendo que você não é de direito, entendeu? Enfim, porque no Brasil até eu já falei isso uma vez e já fui quase, enfim, liberalismo virou um xingamento, né, no campo progressista. E a gente tem que, acho que aqui no Brasil é o debate, né, da gente conseguir apontar para essas possibilidades do que significa esse liberalismo com esse potencial emancipatório, progressista. E nos Estados Unidos, eu acredito que eles estão com desafios muito grandes, né? Porque a própria Fraser, eu nem, sinceramente, eu acho que eles estão atropelados, assim, por uma irracionalidade, eles não estão nem conseguindo. Eu estou um pouco até assustada com a apatia teórica. Eu acho que aqui talvez a gente que está fora está com mais possibilidade de ler o que está acontecendo lá do que os teóricos ali que estão só pensando, né, estão saindo das universidades, mas é complicado, porque é um ataque grande, isso é importante ser dito, é um ataque grande que está sendo feita da alt-right ao liberalismo, e essa alt-right, ela é internacionalmente mobilizada. E ela está atacando o liberalismo, que aqui no Brasil as pessoas falam que é. Então, assim, o que eu acho que as pessoas têm que começar a fazer é defender o liberalismo. Se elas querem se colocar de forma contrária à alta direita ali, norte-americana, tem que começar a entender por que tem que defender o liberalismo. E então acho que esse é o caminho. A Fraser, eu acho que ela tá atropelada também um pouco, né, nesse momento, mas sem uma crítica a ela, que eu imagino que esses recursos teóricos parecem que estão insuficientes para viver o tipo de violência que a gente está vivendo hoje, né? Algo tem que ser reinventado, não sei. Obrigada pela pergunta. E obrigado pela resposta, maravilhoso, obrigado. Eu vou abrir para o Bruno e depois eu vou ler a pergunta feita pelo Marcos Andrade. E aí depois você decide se eu posso ler direto uma... Ah, não, foi o Marcos Andrade que colocou de novo a pergunta dele. Tá bom. Posso, Sam? Pode. Professora Júlia, obrigado pela aula, foi muito bacana. Você trouxe uma discussão que eu conheço bem pouco e eu queria entender um pouquinho mais, que é justamente essa discussão de uma teoria conception-based e uma teoria right-based, né?
Você trouxe parece que uma ideia de que o Dworkin defendia que Rawls tinha uma teoria rights-based e o Waitman defenderia uma posição contrária, que seria conception-based, né? E que o próprio Rawls teria afirmado que a teoria dele é conception-based, e você avança dizendo que é conception-based a partir de uma concepção de nós mesmos. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Né? Eu tentei acompanhar o pensamento. Eu te confesso que, assim, eu não domino esse debate e fiquei pensando como uma teoria conception-based assegura a prioridade do justo sobre o bem. Essa é a minha questão, assim, talvez ela seja simples e eu não esteja vendo, mas porque eu sempre tive uma ideia de que uma teoria conception-based, na verdade, ela se baseia numa concepção, talvez, de bem, né, independente do justo, né, sei lá, o utilitarismo seria um exemplo, o perfeccionismo talvez seja um exemplo sobre disso, né, então, assim, eu fiquei pensando, cara, se a teoria de Rawls é conception-based, como ela é conception-based e ainda assim assegura a prioridade do justo sobre o bom, sobre o bem. Ok, eu vou ler a do Marcos Andrade, vou ler na segunda versão, que, pelo que eu entendi, ele fez uma pequena mudança. O Marcos fez 3 perguntas. Pergunta A. Professora, a senhora explicou a posição de Rawls numa incompatibilidade entre teoria da justiça e capitalismo. Antes foi dito que Rawls foi contraposto sob o argumento de que sua teoria focava em recursos. Rawls era um liberalista, mas a teoria da justiça se alinha a um liberalismo progressista. Então, como se fundamentou essa contraposição que tenta colocar Rawls numa caixa de direita, liberalismo clássico? Interrogação. Pergunta B. Pode indicar alguns livros para entender melhor a diferença entre conception-based e right-based dentro da formulação do direito como ordenamento jurídico? Pergunta C. No aspecto relacional da justiça, dentro de uma multiplicidade de entendimento e concepção individual dentro da sociedade sobre o que é ou não justiça, como definir o que é razoável ou não para se construir essa dinâmica de dissensos aceitáveis? Pode ser uma indicação de textos, livros para trabalhar esse ponto, em vez de pelo que eu entendi, em vez de uma resposta sua. Gente, eu acho que enquanto a Júlia responde essas 2 perguntas, a gente deixa aberto para vocês levantarem a mão e é a última oportunidade de mais perguntas, e aí a gente já fecha a aula. É isso. Então, quem quiser perguntar, levante a mão enquanto a Júlia responde o Marcos e o Bruno. Nossa, perguntas difíceis. As do Marcos, se você quiser cola, elas estão escritas aqui. Não, eu já pensei, até pensei, tá ali, depois eu vou voltar para ela, com calma. Mas obrigada, né, pelas perguntas. Então, essa questão, o que é... então, eu fiquei até contente, eu fiquei bastante contente de ter vindo essas questões do conception-based, porque, como eu falei, foi até uma decisão minha de trazer algo que estou elaborando agora, mas que, assim, nada como a gente poder conversar com as pessoas sobre as ideias que a gente está tendo, né, para conseguir esclarecê-las também, sair Então, vamos lá. A primeira pergunta, que é o que seria, então, esse seria o problema justamente da justiça como equidade, uma teoria da justiça, que essa conception-based, assim, eu estou simplesmente, então aqui o livro base para pensar o conception-based é Why Political Liberalism, do Paul Whiteman, tá? Que é onde ele constrói essa tese. Mas estou reconstruindo a tese dele, que por que o Rawls teria mudado o foco? Justamente porque
essa percepção, né, o que era conception based? Seria um ideal de pessoa que teria ali, né, um princípio aristotélico funcionando e que entenderia que o senso de justiça estaria entre as suas capacidades mais complexas e que isso é algo que chegaria a ser, digamos, aceitado para conseguir a terceira parte da estabilidade da justiça, né? Então, você precisaria desse lugar, assim. Então, ali sim você tem um problema da prioridade do justo sobre o bem. Na passagem, então, o que o Whiteman vai falar? Porque, então, na teoria da justiça, o que continua sendo uma concepção e uma concepção de pessoa, de indivíduo. Isso vai migrar para o liberalismo político ainda numa concepção ideal, só que numa concepção ideal de cidadão, e de cidadão que entende, então, os limites que são colocados pela questão das doutrinas abrangentes, e esse cidadão, então, ele entende e consegue entender a razoabilidade, a racionalidade dessas regras e viver de acordo com ela. Então, ainda tem um residual de uma concepção ideal, só que essa concepção ideal agora é fundada numa concepção política. E essa concepção política que possibilita a manutenção, né, da prioridade do justo sobre o bem. Ficou claro? Ficou mais... Mas, assim, o livro para pensar isso é Whiteman, ou se vocês quiserem também, eu escrevi a partir do Whiteman, tem o meu livro, Compreendendo a Utopia, nem eu me lembro mais do título, acho que mas é mais falta de açúcar mesmo do que... Ai, ai. Mas aqui, ó, pronto. Compreendendo a Utopia Realizável, tá bom? Eu tenho um capítulo que eu só falo disso aqui e vou ter uma alegria aí de quem quiser, assim. E ele também é uma tese que eu defendi na UERJ, então tá basicamente assim, um pouco diferente. Quem quiser tá ali também. A questão eu vou voltar agora para a cola, tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí. Incompatibilidade, capitalismo. Então, como fundamentou a Rawls entrar na caixa da direita? Pois é, acho que falta de leitura, mas porque basta assim ler os princípios, o primeiro capítulo da teoria da justiça para você ver que está ali uma teoria bastante progressista, né? O que ela está propondo é algo bastante transformador, né? Enfim, poucos projetos. Alguém poderia dizer, mas o Hayek também apoiava teorias de justiça distributiva, né? Mas não acredito que nessa fundamentação, tal como ela é pensada, né? Que é justamente pensada nessa base de uma reciprocidade. Então, mas assim, eu acredito que essa é muito mais assim, entrou com essa ideia de que o liberalismo, uma forma como a gente entendeu aqui o liberalismo no Brasil, e menos textualmente colocado, né? Porque eu acho que em Rawls tem inúmeros elementos ali para debater qualquer tipo de proposta mais da caixa da direita. Inclusive, se a gente for pensar agora, atualmente, né? O cenário até estadunidense. A ideia de razão pública, tal como ela é assumida pela direita e tal como ela é pensada, né, nesse campo mais progressista. Aí eu indico, para pensar essa questão específica desse campo, né, do mais progressista e mais num campo libertário de direita, eu indico assim que se pense o debate entre a Watson e o Kevin Valier, que eles vão discutir justamente o que é o consenso, e daí tem um debate, assim, não vou ficar com coisas muito técnicas aqui, se você tiver interesse, você me manda um e-mail, mas aí tem um debate importante de consenso, de convergência, e o consenso do liberalismo político, né? Então, assim, o campo libertário, então isso aí vai ter consequências, né? Vai ser uma interpretação, mas não a partir de Rawls, mas a partir dessa ideia
do consenso sobreposto. Talvez, também pensando junto aqui, pode ser que o fato do liberalismo político e a sua, digamos assim, um aspecto mais suficientarista estabelecido nele, tenha dado um pouco de energia para essa ideia, né? Então, mas também, mais uma vez, teria que pensar qual que é o objeto, né, do liberalismo político. Eu sou uma pessoa que eu defendo que não se tratam de dois textos separados, eu acho que são dois problemas diferentes, mas é uma pergunta bastante complexa e até interessante pensar isso, tá? Pensar assim, dentro daqui no Brasil, como é que foi recebido o Rawls e que ponto que isso aconteceu. Vou anotar aqui como algo para a gente pensar. B, pode indicar alguns livros. Então, esse daí é o livro que o Whiteman, eu acho que é um dos principais, e seria interessante, assim, right-based, a gente consegue talvez identificar mais, né, teorias. Agora, fazer uma crítica a partir do conception-based, como eu falei, é algo que eu estou trazendo para vocês, que eu comecei a pensar mais recentemente, mas que eu vejo que tem um horizonte interessante de reflexão, até como eu falei, na própria aplicabilidade que eu estou tendo, né, hoje em dia, dando aula de direitos humanos. O que eu percebo? Que os estudantes estão numa apatia muito grande, né? Mas isso não serve para nada, esse direito, o que é esse direito? E aí eu acho que quando a gente consegue apontar, né, que os direitos, eles estão revelando um certo norte, uma certa concepção de sociedade, de nós mesmos nessa sociedade, isso também traz um pouco mais de possibilidade daquela questão motivacional que eu estava falando. Então, mas é algo que eu estou no começo dessa investigação ainda. Então, de novo, fica o livro do Whiteman por enquanto. E, no aspecto relacional, dentro de uma multiplicidade de entendimento, dentro da sociedade, sobre o que é, como definir o que é razoável ou não, para construir essa dinâmica de dissensos aceitáveis. Eu acho que a ideia de razoável, ela é a ideia talvez mais difícil de definir, no sentido de que ela vai estar relacionada com esse senso de justiça compartilhado, mas, ao mesmo tempo, os extremos dela, eu acho que são os mais fáceis de serem colocados, né? Então, eu fico pensando, até que agora eu estou pensando junto, né? O que é razoável para construir essa dinâmica de dissenso. Então, assim, o Rawls, no liberalismo político, ele vai falar: o que é razoável é a gente ter esse esforço de tradutibilidade. O que não é razoável, então, em vez de a gente pensar o que é razoável, a gente deve pensar o que não é razoável. O que não é razoável digamos assim, chegar um argumento que não passe por essa mesma camada, assim, de tradutibilidade que todos os outros argumentos têm que passar, querendo entrar com uma força coercitiva sobre nós, seja no campo, né, do direito, da Constituição. Então, eu acho que, assim, o que dá para pensar é muito o que não é razoável, né? Então, o liberalismo político, ele aponta para esse lugar de ser razoável, que a gente entenda que uma concepção política de nós mesmos é a melhor forma de se viver numa sociedade, se a gente quer manter o fato do pluralismo razoável, né? Não seria razoável, como o Rawls fala ali no, numa concepção política, né? De justiça, que ele vai falar, né? Você tem que justamente garantir que a pessoa a ideia de cidadania vai continuar sendo garantidora de você, independentemente da sua doutrina abrangente. Então, é justamente porque eu posso mudar de doutrina abrangente hoje ou amanhã, que eu não vou querer, não é razoável que eu imagine que a minha religião, por exemplo, vai conseguir começar a dominar o campo do político. Então, eu acho que é pensando o que é
Então, de textos, eu acho que assim, o melhor texto que eu posso te indicar é justamente o liberalismo político, né? A introdução do liberalismo político, que ela está muito acessível. É um texto que o Rawls ele faz um esforço grande para explicar o projeto dele na introdução do liberalismo político, né? Explicar como que a ideia de tolerância é, é importante, né? Numa sociedade de doutrinas abrangentes, religiões, enfim, diferentes. Então, aí eu fico com o Rawls mesmo. Não sei se você já teve o acesso, mas esse texto eu acho que é o fundamental para tentar entender essa argumentação. A razão pública, né? Pensar justamente o texto da razão pública revisitada. Esses dois textos aí localizando, né? Essa discussão ali, tá? Pessoal, não está aparecendo mais nenhuma mãozinha para mim. Eu acho que ninguém, ninguém apertou o botão. Aparecem para você, Bárbara ou Rangel? Não, né? Ninguém apertou. Não. Não, eu só ia lembrar, Sam, de quem não assinou a lista de presença ainda, por favor, Eu assim. coloquei a lista de novo, porque eu fixei ela, mas ela não aparece fixada para mim. Eu fiquei na dúvida se vocês tinham prestado atenção, eu também ia lembrar disso. Então, gente, quem não assinou a lista, é importante assinar a lista, porque 70% de lista assinada dá direito a um certificado, para quem for interessante ter certificado. É isso. Bom, dito isso, eu queria agradecer muito a Júlia, que é a organizadora desse curso, junto comigo, Franklin e Bruno, mas que topou fazer a abertura do curso, que nos deu essa bela aula. Muito obrigada, Júlia. Eu queria agradecer também a Bárbara e o Rangel, da diretoria das Serras, que ficaram com a gente essa primeira aula e que viabilizaram o curso para a gente. Então, queria agradecer também aos dois. E queria agradecer a todo mundo que está aqui prestigiando o curso e prestigiando a teoria da justiça. Então, é isso. Queria agradecer a todo mundo. E desejar uma boa noite e um bom final de semana a todos. Pessoal, muito obrigada também, tá? Foi um prazer aí passar a sexta com vocês. E A gente, vamos para semana que vem, né, Sam? Já vamos ter que falar É. da semana que vem. Semana que vem tem mais, gente. Semana que vem tem mais. Vamos sextar juntos mais uma vez. Isso. Boa noite, pessoal. Bom fim de boa semana. noite, gente. pessoal. Boa Obrigada a noite. todo Boa mundo. noite, boa noite, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. É só eu parar de gravar, Rangel? Isso, só parar. Eu coloco parar que ela vai salvar sozinha. Isso, ela